me cabe aqui falar, então, da incidência do novo CPC nos juizados especiais cíveis. Como o Bruno acabou de falar, tema nem um pouco pacífico. Alguns pontos pacífico, né, de forma pacífico não, mas com alguns entendimentos majoritários e outros minoritários também, que vou colocar aqui para vocês, e alguma fundamentação, uma tese também que faço a arguição sobre esse assunto. Bom, o primeiro ponto que devemos considerar aqui é que a aplicação dos precedentes dentro dos juizados. Então, sendo a última palestra, vocês já devem estar aqui adaptados com todo o sistema jurídico dos precedentes novos que o novo CPC coloca dentro do sistema jurídico. Mas, enfim, o precedente do incidente de resolução de demandas repetitivas, ele pode ser aplicado dentro dos juizados? Esse me parece que é o ponto fundamental que deve se discutir sobre os juizados. Considerando que o incidente de resolução de demandas repetitivas é um precedente, é um dos principais e das principais inovações que nós temos no novo CPC, falando de precedentes, o seu efeito vinculativo, ele deve ser aplicado dentro dos sistemas dos juizados, aqui falando de forma geral, não mais só nos cíveis, em especial aos cíveis. Bom, a primeira questão, então, que eu gostaria de colocar aqui é sobre os precedentes vinculantes dentro do novo CPC. Sem questionar primeiro a vinculação aos juizados. Uma lei federal, ela pode prever efeitos vinculantes dentro do nosso sistema processual brasileiro? Então, é uma nova visão que eu gostaria de trazer para vocês e que alguns doutrinadores também têm escrito alguma coisa nesse sentido, mas de forma bem minoritária. Considerando que o artigo 927 do novo CPC diz: os juízes e os tribunais observarão os acordos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recurso extraordinário especial repetitivos. E o artigo 985, julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive aqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo estado ou região. Eu gostaria de lembrá-los aqui que essa previsão expressa de vinculação nos juizados somente apareceu no projeto no momento da votação na plenária da Câmara. E nenhuma das versões anteriores foi cogitada a vinculação nos juizados. Então, a primeira questão, é constitucional o efeito vinculativo nos precedentes através de uma lei federal? É constitucional a previsão de aplicação dentro dos juizados? Bom, nós temos, então, a leitura do artigo 102 e do 103 da Constituição Federal, que há a previsão, onde nós encontramos as previsões de efeito vinculativo de algumas decisões. Então, o artigo 102, no parágrafo 1º, nós encontramos, então, a previsão de efeito vinculativo das ações diretas de inconstitucionalidade e das ações declaratórias de constitucionalidade. No artigo 103 da Constituição Federal, também se atribui efeito vinculativo às súmulas do Supremo Tribunal Federal, quando, então, aprovadas mediante decisão de 2/3 dos seus membros. Qual que foi a vontade do legislador constitucional ao criar o efeito vinculativo nessas previsões? Então, nós podemos, através de lei federal, criar demais efeitos vinculativos? Essa é uma questão que eu deixo para vocês.
Superado isso, nós temos ainda a previsão da Constituição no artigo 98, inciso 1º, onde que está previsto a criação dos juizados e que o julgamento de recurso será por turmas e juízes de primeiro grau. Então, como que nós vamos aplicar um precedente criado em turmas e criado em tribunais de justiça, em STJ, em STF, até o STF não teria problema por ter a previsão de recurso extraordinário, dentro do sistema especial dos juizados especiais? Então, a questão que eu trago para vocês aqui é mais constitucional nesse primeiro momento do que processual. O novo Código de Processo Civil, ele, neste ponto, ele tem legitimidade para fazer uma mutação constitucional? Esse é um tema constitucional, mutação constitucional aqui não são nem questões processuais. Aqui não vai ter, eu não vou ter tempo de explanar para vocês, embora seja a última palestra, mas todos ansiosos, né, pela palestra do Dr. Humberto, mas, ao meu ver, na minha análise, em nenhum dos casos previstos de mutação constitucional cabe aqui esta previsão. Não teria esse condão. Tá? Mas vamos adiante. Nesse sentido, teve uma recente decisão proferida pelo TRF da 5ª Região, que diz o seguinte: viola o artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, a interpretação que admite a submissão dos juizados especiais federais a decisões dos tribunais regionais federais em questões de direito material, inclusive aquela que determina a suspensão dos processos em razão da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas. Essa decisão, ela foi por ocasião da suspensão da ordem de suspensão dos processos no âmbito dos juizados especiais federais. Então, mais grave ainda na especialidade da Lei 9.099, que não tem as turmas de uniformização, somente as turmas recursais. Então, a minha posição é que não ocorre a mutação constitucional nesses casos. Então, teria uma previsão de inconstitucionalidade. Existe uma parte da doutrina minoritária. Nelson Neri Júnior, Jorge Abaldi, Marcos Araújo Cavalcante, tem Marcelo Barbie Gonçalves e mais alguns outros doutrinadores. Vocês vão encontrar alguma coisa sobre isso, quem quiser aprofundar, e a minha tese do doutoramento também seria nesse sentido. Vamos superar esse entendimento, admitindo ser constitucional, tá? Ou abarcando esse olhar novo do novo CPC. Não vamos ser pessimistas aqui, é apenas uma tese. Nessa linha de raciocínio, também já tínhamos outra decisão do Supremo Tribunal Federal, entendendo que as turmas recursais não estão sujeitas à jurisdição dos tribunais de justiça do Estado. Tampouco, por via consequência, os tribunais regionais federais. Então, por força do artigo 105 da Constituição Federal, nenhum tribunal de justiça pode reformar decisão de juiz de direito. Mas o Tribunal de Justiça pode reformar decisão de juiz de direito, mas não decisão que tenha origem nas turmas recursais. Superado, então, esse entendimento, passamos à análise da aplicação e da vinculação do incidente dentro dos juizados. Então, ainda no assunto do IRDR, nós encontramos algumas incompatibilidades, principalmente no sistema recursal. Só através do IRDR, nós temos a previsão de mais 4 recursos que normalmente não são aplicados nos juizados, que, ao meu ver, são contra os princípios informadores dos juizados. Não trata-se aqui de não ter a visão do novo. O novo CPC ele veio para garantir a integridade, a coerência, a estabilidade do direito. Eu não sou contra a aplicação dos precedentes do juizado. Não me entendam mal na minha posição. Mas, da forma que foi previsto,
tem várias incompatibilidades. Inclusive, e isso demonstra que não foi maturada essa discussão, talvez por tempo, né, ou quiçá por outros motivos, aparecendo a previsão de vinculação nos juizados apenas na última fase de aprovação. Não teve discussão. Eu não tenho dúvida que os precedentes devem ter efeito vinculante dentro dos juizados, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas existem muitas e várias incompatibilidades que talvez acabem pelo que tem mais de precioso dentro da lei dos juizados. E quem atua nessa área dentro dos juizados sabe do que eu estou falando. Bom, citando aqui alguns exemplos. O recurso especial previsto no IRDR, no artigo 987. Do julgamento do mérito do incidente, caberá recurso extraordinário ou especial. Mas como? Não cabe recurso especial. Nós já temos a súmula 203 do STJ que não cabe recurso especial dentro do juizado. Então, nós estaríamos excepcionando essa regra, excepcionando essa súmula? Agravo de instrumento. Tá? Da decisão que resolver o requerimento de distinção, tá? Que está previsto lá no artigo 1037. Selecionados os recursos, o relator no Tribunal Superior, constatando a presença de pressuposto do caput do 1036, proferirá a decisão de afetação, na qual, parágrafo 9º, demonstrando distinção, então o distingue, que vocês já devem ter ouvido nas outras palestras, demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer prosseguimento do seu processo. Desta decisão, lá no parágrafo 13º, cabe agravo de instrumento ou agravo interno. Tá? A Juliana já me notificou aqui 15 minutos. Vou reduzir, que a pauta aqui de discussão era grande. Então, considerando esse artigo, o agravo de instrumento, é possível a aplicação dentro dos juizados? Ou o agravo interno? Se sim, se nós também excepcionássemos essa regra, a qual tribunal será dirigido? Será dirigida a turma recursal? Ou será dirigido ao Tribunal de Justiça? Então, além da excepcionalidade do recurso, ainda nós temos a incompatibilidade ou a discussão aonde que seria, então, distribuído esse agravo. Quem analisaria esse agravo? Reclamação. O artigo 985 ainda prevê que, não observada a tese adotada do incidente, caberá reclamação. Também vamos criar a reclamação dentro dos juizados. Então, tem o recurso especial, o agravo de instrumento, a possibilidade de reclamação. Se sim, no caso das partes não possuírem procuradores constituídos, quem atuaria na defesa dos jurisdicionados? Defensoria Pública? Eu vou cortar algumas questões aqui de menos importância. Além disso, nós temos aqui o prejuízo do contraditório substancial. O IRDR ele pode ser aplicado, uma decisão de IRDR pode ser aplicada dentro dos juizados, mas poderia ser formado a partir dos juizados, poderia ter essa ordem transversa? Uma parte no juizado poderia requerer o pedido de formação de um IRDR? Ou um juiz responsável pela vara do juizado? Que no caso da minha cidade é um pretor, ele teria competência também para requerer a formação de um incidente de resolução de demandas repetitivas? E haveria o contraditório substancial tendo um processo do juizado como modelo de discussão? Suspensão dos processos. As
suspensão que o artigo 982, inciso 1º, prevê. Admitido o incidente, o relator suspenderá os processos pendentes. Imaginem vocês, na minha cidade, um processo do juizado, sem recurso, pode, em um ano, possivelmente, ele está, em um ano e meio, ele está resolvido, com sentença. Imaginem vocês uma decisão do IRDR suspendendo os processos juizados. Esse até não seria o mais grave dos problemas, nós pensando na coesão e na estabilidade. Bom, outras implicações do novo CPC no juizado. Os prazos dispostos no artigo 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Nas capitais, nas cidades de grande porte, esse prazo é cumprido sem problema nenhum. Imaginem vocês nas pequenas cidades de 50 mil habitantes, 100 mil habitantes, onde que a audiência de conciliação é marcada com menos de 30 dias. Ou, como uma defensora pública colocou no Fórum Permanente de Processualistas, que na cidade, de uma das cidades da comarca dela, as citações tinham que ser feitas por balsa. Então, imaginando que esse prazo não for respeitado, iria se determinar nova citação? Pela dificuldade que se tem para se fazer isso dentro dos juizados, que tem o princípio de simplicidade, informalidade, oralidade. Então, nem sempre será possível cumprir este prazo aqui. Os pontos que eu não vejo problema de aplicação, eu vou passar. Depois eu vou publicar o artigo exatamente sobre isso, aí eu faço essa análise completa. Então, eu vou trazer só os pontos polêmicos aqui que eu questiono e que vejo o problema e incompatibilidade na aplicação. Audiência de instrução, artigo 335. A contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será da data da audiência de conciliação e mediação. Como vamos compatibilizar com o artigo 27 da Lei 9.099? Quando não instituído o juízo arbitral ou a autocomposição, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa. Ilegitimidade do autor. Artigo 339. Aqui cria, de certa forma, uma possibilidade de intervenção de terceiros, mas também eu não veria problema na aplicação dos juizados. Não vejo prejuízo aqui. Fundamentação da decisão. Artigo 489 do CPC. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, parágrafo 4º, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, inferir a conclusão adotada pelo julgador. Ao passo que a Lei 9.099 prevê que a sentença, no seu artigo 38, a sentença mencionará os elementos de convicção do juiz com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Parte da doutrina aqui se posiciona extremamente contra a aplicação do 489. Parte da doutrina que eu me filio, a parte da doutrina a favor, a majoritária, parte da doutrina contra, onde eu faço parte, e alguns doutrinadores acham um meio termo, dizendo que o 489 deveria ser aplicado, mas de forma simplificada. Data vênia, ou ele é aplicado ou ele não é aplicado. Não existe aplicar o 489 de forma simplificada, né? Principalmente o inciso 4º. Então, me parece que esse é totalmente incompatível com a realidade dos juizados. Prazos processuais. Bom, os corregedores gerais dos tribunais de justiça já se posicionaram
contra a aplicação dos prazos processuais do novo CPC dentro dos juizados. Tá? Afirmando o entendimento, seguindo o entendimento da Carta de Cuiabá, da Carta do Encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais. Especialmente a contagem em dia úteis, se posicionou já a ministra Nancy, que defende que não, que seria contra a principiologia dos juizados. Nesta questão dos prazos processuais, eu não vejo por que não aplicar. Data vênia, a morosidade do processo não são dos prazos processuais previstos. Tá? Tanto a contagem de dia úteis, a suspensão de 20 de dezembro a 20 de janeiro, que vem reconhecendo aqui um direito da classe dos advogados, um direito essencial aos advogados. Não é por causa de 30 dias ou a contagem de dia úteis que o processo vai se tornar mais moroso. Então, depois nós temos as disposições do artigo 218, 76, 190. Eu não vejo problema em nenhum dos artigos que alteram os prazos processuais de aplicação dentro do sistema dos juizados. De forma geral, aquilo que não tiver, toda disposição que não tiver disposição expressa na Lei 9.099, se aplica-se subsidiariamente o CPC. Ou existindo disposição expressa que tenha disposição expressa derrogando a Lei 9.099. Desde que não seja, né, pelas devidas razões, incompatível com o sistema dos juizados. Então, ao meu ver, os prazos processuais, essa questão não é o ponto mais polêmico da aplicação ou não dos juizados. Incidente de já estou finalizando aqui. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Também uma outra forma de intervenção. Poderíamos aplicar dentro dos juizados? Esse incidente de desconsideração também prevê agravo do instrumento. Então, seria outra excepcionalidade de mais um recurso dentro dos juizados. A minha exposição aqui ela não é pessimista de maneira nenhuma. O novo Código de Processo Civil, vocês já sabem, já estão cansados de ouvir isso, é a lei processual que foi discutida de forma mais democrática na história. Ela vem com um olhar novo, ela vem com inovações necessárias. Mas me parece que quando nós vamos analisar os juizados dentro do novo CPC, que faltou maturar um pouco essa realidade, principalmente dentro dos precedentes. Então, cabe à doutrina aqui dialogar. Não é simplesmente dizer não vai existir, não é esse o recado que eu quero passar para vocês. Mas que a doutrina faça esse diálogo e consiga achar um meio para que se aplique o novo CPC dentro de todos os juizados, inclusive os federais também. Já existe uma movimentação, inclusive uma moção de criação de uma nova lei dos juizados que partiu do Fórum Permanente de Processualistas. Eu fico muito feliz de conhecer essa moção. Eu só espero que essa nova lei que está sendo pensada, ela venha potencializar a competência dos juizados. Que ela venha ampliar as competências, que venha criar de forma absoluta a competência de algumas matérias que não existe isso nos juizados civis. Agora, se essa nova lei ela vier para acabar com os princípios informadores, para dificultar, para entravar e para criar vários recursos dentro dos processos dos juizados, fiquemos vigilantes, tá? Que vamos acabar com o rito ordinário que já temos dentro do Código de Processo Civil.